Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E no dia de hoje, eu quero tratar com você um assunto relevante nos nossos dias, um assunto que tem ganhado destaque nos nossos dias e um assunto o qual trata de um movimento que tem crescido muito nos dias de hoje. Eu quero falar com você a respeito dos desigrejados, pessoas que há tempo não participa de um culto, há tempo que não vai na casa de Deus, há tempo que não participa de uma santa ceia, e exatamente porque ele tem colocado no seu coração que não se faz necessário estar no templo para ter o Espírito Santo, não se faz necessário estar em um local, estar em uma igreja, para de fato ter Deus na sua vida. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que esse é um movimento, um movimento muito perigoso. Esse é um movimento, eu falo perigoso no sentido espiritual. Afinal de contas, a casa de Deus, o templo, ele foi construído como um lugar de adoração, uma casa de oração, uma casa de reunião, de comunhão entre os irmãos. E talvez você diga assim, mas eu me afastei porque eu tenho visto muitas coisas erradas dentro dos templos. É verdade, existem inúmeros erros cometidos, mas não é o fato do homem estar errando que eu vou me afastar da casa de Deus, não é o fato do homem estar errando que eu vou me afastar de Deus. E afinal de contas, meus queridos, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de ir à casa do Senhor, pode ter certeza que uma hora vai chegar que nós já não mais queremos saber de Deus. Então quero convidar você no dia de hoje, não olhe para a falha humana, ao invés de você olhar, ore. Ao invés de você se afastar, se achegue mais para que assim o corpo de Cristo esteja em unidade. Afinal de contas, você é parte do corpo de Cristo. Tem gente que diz assim, eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja. É um pensamento equivocado. Afinal de contas, nem eu, nem você somos igreja. Na verdade, nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e que o Espírito Santo de Deus possa ir no seu coração e eu ainda nesse tempo você volte para a casa de Deus para que assim você esteja em comunhão e participando ali em comunhão com os irmãos do corpo e do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu faço uma pergunta, há quanto tempo você não participa da Santa Ceia do Senhor? Aí eu emendo uma outra pergunta, isso não te faz falta? Você não sente falta desse momento tão glorioso, tão maravilhoso, dessa ordenança de Deus? E eu quero iniciar aqui, eu já quero compartilhar com você o livro de 1 Crônicas, o capítulo de número 29, diz assim, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Aí ele vai falar aqui a respeito de oferta que ele leva para a construção do templo, mas eu quero compartilhar com você o verso de número 3 que diz assim, e ainda porque tenho afeto à casa de Deus, outras versões vai dizer, porque ainda amo a casa de Deus, porque tenho afeto à casa de Deus, de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho em mim, eu dou para a casa do meu Deus, fora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa tem que ser a minha e a sua alegria,
é estar na casa do Senhor, é participar na casa do Senhor, é levar uma oferta à casa do Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto um verdadeiro abuso de alguns líderes que têm arrancado a lã, têm arrancado a gordura das ovelhas. Nós temos visto líderes tendo uma vida desproporcional com a maioria dos seus liderados, das suas ovelhas. Nós temos visto nos dias de hoje homens enriquecendo à custa do Evangelho. E infelizmente esse tipo de coisa também tem levado muita gente a sair, a abandonar o templo exatamente por causa desse abuso. Infelizmente nos dias de hoje nós temos visto também a tão chamada teologia da prosperidade, onde existe um abuso muito grande da parte dos pastores que lideram essa corrente e também a frustração das pessoas que são lideradas por ele. Por quê? Porque o grande objetivo desses homens é tão somente arrecadar mais e mais dinheiro. E as pessoas, muitas das pessoas que vão a esses lugares, eles também vão porque estão querendo enriquecer, estão querendo mais e mais bens, e muitas das vezes eles não conseguem aquilo que o seu coração tanto almejou e eles acabam frustrados. E muitas das vezes eles vão para a igreja e dá até aquilo que eles não têm e ficam frustrados porque não tem um retorno, porque eles estão buscando um retorno financeiro e não um retorno espiritual. Mas eu quero compartilhar com você aqui no dia de hoje, eu quero trazer algumas passagens onde nós vamos ver a importância de estarmos na casa de Deus e o que de fato Deus tem para mim e para você na sua casa, porque na casa de Deus é um lugar de resposta. A casa de Deus é um lugar onde nós podemos apresentar as nossas afrontas para Deus. A casa de Deus é um lugar para aprendermos a andarmos no caminho do Senhor. É um lugar de consolo para toda a nossa vida. É um lugar de meditação da palavra e é um lugar de prazer e adoração ao nosso Deus. Então eu preciso ir para a casa de Deus com um único intuito: adorar o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ter prazer em estar indo para a casa de Deus, independentemente do homem, porque afinal de contas, nós não vamos para o templo para buscar homens, não, nós vamos no templo para buscar o nosso Deus, para falarmos com o nosso Deus, para ali nos derramarmos na presença do nosso Deus. Não quero dizer com isso que nós não podemos fazer isso na nossa casa, afinal de contas, nós temos mais tempo na nossa casa, no nosso trabalho, do que na casa do Senhor. Mas são momentos específicos, são momentos que nós temos um tempo dedicado único e exclusivamente ao nosso Deus. Mas nós temos visto nos dias de hoje cultos tão afadigantes que em menos de 2 horas as pessoas já estão querendo sair, já estão querendo ir embora. Por quê? Porque em muitos lugares o homem quer aparecer e deixa Deus escondidinho ali no canto. Mas no dia de hoje, eu creio que pela misericórdia de Deus, nós vamos aprender um pouquinho aqui da palavra de Deus. E eu quero compartilhar já com você aqui, vamos ver aqui o livro de Neemias. Nós vamos ver aqui o livro de Neemias, nós vamos ver o capítulo de número 10 e o verso de número 39, que vai dizer assim. Olha só o que diz essa passagem. Nós sabemos muito bem que Neemias foi um homem que foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer assim: aos depósitos, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta alçadas dos cereais, do vinho e do azeite, porque se encontram ali os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Eu quero me apegar a essa última fala. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Então veja a importância, meu amigo, minha amiga,
meu irmão, minha irmã, de estarmos na casa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você ainda aqui no livro de Salmos. Vamos ver aqui, no livro de Salmos, o capítulo, nós vamos ver o capítulo de número 23, que é um salmo muito conhecido do povo. O pessoal gosta muito desse salmo, mas eu quero compartilhar com você o verso de número 6, que diz assim, ó: certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Não é um dia, mas para sempre na casa do Senhor. E nós sabemos que Deus, ele tem uma mansão celestial preparada para mim e para você. Mas enquanto não chega esse dia, nós estaremos aqui na terra, na casa de Deus, louvando e exaltando o seu santo nome. Eu quero ler ainda com você Salmo de número 26, o verso de número 28, que vai dizer assim, Salmo de número 26, verso de número 8, perdão, diz assim, ó: Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 27. Eu quero ler com você algumas passagens, nós vamos tratar aqui, onde fala da importância de estarmos na casa do nosso Deus. Salmo de número 27, o verso de número 4 e 5 diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Glórias seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ainda acompanhar um pouco mais aqui. Vamos ver aqui o Salmo de número 65, verso de número 4, que vai dizer assim, ó: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Somos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Você veja, meus irmãos, que o templo é de Deus, o templo não é do homem. Então, se o homem tem feito coisas que tem te afastado da casa dele, aquela casa, eu quero te dizer que é de Deus, não é desse homem, não é desse líder que ali está. Ele está para cuidar e deve cuidar bem. Mas o templo, a casa, é do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero mais uma vez aqui convidar você, meu irmão, você, meu querido, que está afastado, volte para a casa do Senhor, volte a congregar na casa do Senhor. Vamos ver aqui o Salmo 84, também o verso de número 2, que diz assim, ó: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aqui o verso de número 10 ainda desse salmo, que diz assim, ó: vale mais um dia nos átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Santo, santo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero voltar aqui ainda no Salmo 84, eu quero ler o verso 4, que diz assim, ó: bem-aventurados os que habitam em tua casa, te louvarão continuamente. Glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar aqui o livro de Salmos, eu quero compartilhar com você o Salmo de número 22,
Salmo de número 22, que vai de 22, nós vamos ler do 1 ao 4, que diz assim, ó: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como estatuto de Israel, para darem graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo é o nosso Deus. Eu quero ainda compartilhar com você, meu querido, minha querida, ainda no Antigo Testamento, depois nós vamos um pouquinho no Novo também, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 12, e nós vamos ler aqui o verso de número 5, que vai dizer assim, ó: Mas buscarei o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolher entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo de número 16 e o verso 16 também vai dizer assim, ó: Glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. 16 não, 6. 16 nem tem, perdão. Deuteronômio 16:6 diz assim, ó: senão no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, hora da tua saída do Egito. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você aqui Isaías, vamos ver Isaías, capítulo de número 37. Eu quero ler o verso de número 1, que diz assim, ó: Isaías 37, 1. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Agora vamos ver aqui o verso de número 14 desse mesmo capítulo. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Eu quero compartilhar com você agora no Novo Testamento, para nós finalizarmos, o livro de Lucas. Vamos ver aqui, Lucas, o capítulo de número 2. Lucas 2, 36, que vai dizer assim, ó: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejum e com orações de noite e de dia. Glória a Deus. O capítulo de número 4, o verso de número 16 vai dizer assim: Chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: Glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós finalizarmos o dia de hoje, eu quero convidar a você, vamos até Lucas, o capítulo de número 24, e nós vamos ler o verso de número 24, nós vamos ler o verso aqui de número 53, que diz assim, eu vou ler a partir do 50, que diz assim: Então Jesus os levou para Betânia
e levantando as mãos os abençoou. Abençoando-os ele, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, então nós podemos entender que a casa de Deus, o templo, é lugar de resposta, é lugar para apresentarmos as afrontas que sofremos ao nosso Deus. E quem sabe no dia de hoje eu estou falando exatamente com você que tem sido afrontado e está afastado da casa de Deus. E quem sabe você até tem falado, até tem orado e não tem tido resposta de Deus. É com você mesmo que eu falo no dia de hoje. Volte para a casa de Deus e apresente essa afronta ao Deus Todo-Poderoso e você vai ter resposta de Deus para a tua vida. A casa de Deus, como nós lemos aqui em Miqueias, é lugar para aprender e andarmos nos caminhos do Senhor. Por isso aí também está a responsabilidade dos líderes, é ensinar, é ensinar o verdadeiro evangelho, é ensinar a palavra de Deus de fato para o povo e não ensinar, como nós temos visto muito, os ensinamentos de pessoas querendo barganhar com Deus. E com Deus não se barganha. A casa de Deus é um lugar de consolo. Nós lemos aqui em Lucas 2,36. Nós podemos ver aqui que aquela mulher, ela encontrava socorro depois de ficar viúva. Ela encontrava socorro na casa de Deus e ficava ali dia e noite. E para finalizar, nós lemos aqui Lucas 24:53, onde os discípulos, depois de um encontro ali com Jesus, eles voltam jubilando, ou seja, voltam alegres e ali eles adoram a Deus no templo, na casa de Deus. Deus, ele não te chamou para você viver disperso, porque queira ou não, você está vivendo disperso. Ovelhas não andam dispersas. Quando uma ovelha ela está dispersa, ela se torna presa fácil para o inimigo. Por isso, convido você no dia de hoje. Venha, retorne para Cristo. Retorne para a casa de Deus, que é um lugar que você será feliz. Pense como era a sua vida quando você se ajuntava com os irmãos para congregar. A felicidade que era. E hoje você pode até encontrar felicidade em muitas coisas, mas nós precisamos encontrar a verdadeira felicidade, a felicidade que nos leva para o céu, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então busque a casa do nosso Pai, do meu Pai, do seu Pai. Ele te espera. Assim como aquele pai recebeu o filho pródigo, Deus, ele te espera para que você venha congregar junto aos seus irmãos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Um abraço, fiquem todos com Deus.